Olá, amigos do canal Terra e Tradição, de volta, chegando até vocês hoje com mais um conteúdo e vocês já devem estar vendo que hoje está conosco uma pessoa muito especial para nós do canal, para a nossa comunidade, não só bom-jesuense, mas regional, eu diria do sul do Brasil também, pelo reconhecimento ao seu trabalho quando falamos em tropeirismo. Professora, historiadora, escritora, pesquisadora, são tantos os atributos, professora Lucila Maria Sgarbi Santos. É um prazer recebê-la aqui no nosso espaço. Olha, o prazer é meu de estar aqui e eu gostaria primeiro de cumprimentar a Adilena Jacob, o Ronaldo Silveira, idealizador, o Ronaldo, né, do canal Terra e Tradição, que está proporcionando que muitas pessoas venham aqui, contem as suas experiências, contem a sua história, tragam informações que serão divulgadas, que serão levadas não só para os bom-jesuenses, fora de Bom Jesus, sabe-se lá até quando ou até quanto de distância chegará. É verdade. E eu já vou fazer um pedido especial agora no início da nossa conversa, que é para que você que curte o nosso canal, compartilhe e também se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Professora Lucila, quando a gente fala em tropeirismo, na história do tropeirismo, no seminário do tropeirismo, a senhora é uma peça muito importante, idealizadora deste processo. Mas voltando um pouquinho antes do evento em si, dos estudos em si, gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua origem, da sua família e das suas vivências em relação ao tropeirismo também. Isso é uma coisa que pode-se dizer, de raiz, né? Porque pela minha idade, eu estou com 82 anos, eu convivi com meu avô. Graças a Deus, eu convivi com meu avô paterno, que foi tropeiro. E era uma pessoa que gostava muito de contar histórias e gostava muito de dançar. Para ele dançar tivesse um baile dentro dos padrões, né, gauchescos, assim, esses bailes de sítio, era com ele. E depois, já com certa idade, meu pai tinha que levá-lo. E ele ia aos bailes e dançava a noite inteira. Ele faleceu com 85, 86 anos, até os 82 ele foi a baile. Se os serranos tocassem em algum lugar, que ele soubesse, ele ia. Ele tinha um carinho muito especial pelos serranos. Mas o que acontece? Ele foi tropeiro a vida dele, ele amealhou o que ele conseguiu, foi tropeão. Ele tropeou 25 anos, de mais ou menos 1925 a 1950, 52. Ele tropeava no gado pacum. Ele fazia por reunia o gado de amigos, de conhecidos, depois foi se tornando conhecida, e levava, então, para vender em Guaíba. Então ele saía de Bom Jesus, recolhia nas fazendas e depois ia vendendo, ele pegava em consignação. Então o teu preço é X, o que eu vender é meu lucro. Se eu não vender, enfim, é prejuízo. E ele sempre foi uma pessoa muito correta nos negócios. Mais adiante eu vou falar da situação que comprovou isso. Aí ele saía de Bom Jesus, ia pelo Passo do Meio, Cazuza Ferreira, seguia até a Casa Verde, atravessava ali e seguia para Taquara. De Taquara, ele ia até Guaíba, onde ele entregava o gado no matadouro Modelo. Eu não cheguei a pesquisar, mas ele era do Estado. Me parece que ele era do Estado. As coisas que ficam para a gente fazer depois e não se faz. E ele, então, entregava esse gado lá. 25 anos ele tropeou. Aí, claro, foi amealhando, foi comprando, foi vendendo. Tinha sempre um peão, ou dois, dependendo da quantia de gado. O peão ia por conta, ele pagava por dia, ou por contrato, enfim. Mas o peão tinha que ter todo o necessário para acompanhar. Animal bem encilhado, montaria, capa de chuva, botas, enfim, o que fosse necessário para fazer uma tropeada
mais confortável possível. E aí ele levava e pagava. Eu conversei com o meu pai a esse respeito. Ele disse que um peão, depois de uma tropeada, ele comprava de 2 a 3 terneiros de ano. Então era um... E lembrando, esse é o nome do meu avô, né? Que eu falei, era Domingos Sgarbi, e a minha avó o nome dela era Maria Florinda Scott, mas todos a conheciam como Maria. Eu obviamente não os conheci, mas meu avô Leandro contava muitas histórias desses vizinhos queridos, né? Foram pessoas que eram muito queridas ali na sua localidade, prestativos, né, com os vizinhos. Sempre meu avô foi de ajudar as pessoas. Se uma situação, por exemplo, ele estava no inverno, uma vaca levava o gado para a serra, né? Vivia do campo para a serra, era tradicional isso, para brigar no inverno, para ter melhor alimentação, e dava para as pessoas que tinham muitos moradores na serra, para a pessoa que cuidava uma vaca ou 2 para tirar o leite. E no verão a pessoa ficava sem leite, o gado voltava. E tinha um vizinho, um rapaz que trabalhava com ele tinha família grande, e meu avô deixou para ele uma vez para ele cuidar, mas depois trouxe, mas tu venha buscar essa vez, porque as que tem lá já não dá mais. Aí ele buscou, mas aí ele quis comprar. Não, eu disse, não, te pergunto. Foi lá, escolheu uma novilha, mandou ele escolher a novilha, meu avô nem foi lá no galpão, foi com o peão, escolheu a novilha e foi. Daqui a pouco era Pedro, o peão dele, né? Por anos lá. Ele, aliás, se criou, viveu e morreu lá, Pedro. Como foi a novilha que o fulano levou? Não era o nome. Não lembro agora o nome. O irmão dele era meu padrinho, era Nini. Antônio, acho Antônio. Não me lembro, enfim. Foi lá, mas, meu Deus do céu, esse homem se logrou. Me pagou tanto, afinal, não sei quanto é que tinha pago, mas se logrou levar essa novilha que ele levou não vai dar leite nenhum. Fulano, pega essa posca de cria e leva lá para ele, para compensar. Quer dizer, ele era uma pessoa assim. E meu pai também foi assim, que é o Clodomiro Sgarbi, conhecido por Lilo, e a minha mãe, a Anita Malmorbis Sgarbi. Só que meu avô gostava de baile. E minha avó não dançava. Ai, ai. E aí vem um lado que não é lá muito aceitável, mas que ela aceitava. Para ela, se ela estivesse rezando, eu nunca entendi por que ela casou. Porque a minha bisavó, se todos os filhos tivessem ido para o seminário, para o convento, enfim, ela seria feliz. Nenhum foi. E todos extremamente, mulheres e homens extremamente católicos. Eram 12. Ela teve 18 filhos, minha bisavó, e 12 se criaram. E a minha avó era rezada. Então, meu avô ia para os bailes. Nas tropeadas, ele tinha suas namoradas pelo caminho, isso pessoas que eu conheci depois. Meu pai contava que o seu Domingos era assim, vazio. Mas era a história dele. É a história dele. A minha mãe tem muito de formação espírita, tinha muito, ela se conviveu muito com o Francisco Spinelli. Enfim, tinha bastante a sobrinha, quero ver, a sobrinha da minha avó era casada com o Francisco Spinelli, então tinha esse relacionamento familiar. Então minha mãe tinha muito disso. Aí já dava um choque para minha avó, porque os espíritas eram do diabo. Não tinha uma aceitação na comunidade católica. Muito menos dela. Correto. Então dava bastante choque entre as duas. Mas conviveram e quando necessário, minha mãe atendeu dela. No meu avô, minha mãe gostava muito. Tá? Sogra já, mais ou menos. Enfim, era mais ou menos isso. Minha mãe também estudou em Ana Rech, onde ela aprendeu pintura e bordado. Minha mãe era uma artista. Infelizmente, eu não herdei
Nada. Eu não sei fazer por meço uma régua e não sai direito a linha. Tem uma coisa que combinamos, professora Lucília e eu, porque neta da Luísa Jacob e da Lorena, sobrinha, eu também não aprendi, né? Não tive esse dom do bordado e das costuras, mas faziam lindamente. A minha mãe bordava a máquina, ela era uma artista. Olha, da época ali, de 45 a 60, mais ou menos, as noivas da elite de Bom Jesus, ela aprontou todas. E eram enxovais. Aquelas baixas dessa largura, toda a largura, coisa. O meu enxoval é uma loucura. Eu até guardei agora para as meninas algumas peças, para elas terem da avó. E pintava muito bem. Então ela tinha essa possibilidade. E ela, além do trabalho no sítio, que quem conhece o trabalho no sítio sabe que é pisar, levantar de madrugada, tirar leite, aquela coisa toda, né? O serviço da casa, lavar roupa, era quase 1 quilômetro da casa, e a casa aqui em cima e lá embaixo o rio, para lavar a roupa. Tudo com dificuldade. Ela bordava. De noite, uma vela no pé da máquina. E o bordado era perfeito. Perfeito. E meu pai fazia o serviço de homem no campo, né? Cuidava do gado, levava para a serra. E na época de inverno, minha mãe gostava muito de ir para a serra, porque ela ficava longe da sogra. Ela ia para lá e gostava de ficar. E aí ela dava atendimento àquelas pessoas, porque ali no Governador do Passo do Meio, era uma área bem grande, acho que 6 hectares, não, milhões de campo, 600 hectares, era mais ou menos isso, era uma área muito morador. E aí ela dava orientação para não engravidarem, para não ter tantos filhos, a questão de higiene. Enfim, o que ela podia ensinar, ela ensinava, né? Como aproveitar os alimentos, ter a sua hortinha, esse tipo de coisa ela fazia muito. Interessante, sempre auxiliando ali a comunidade inserida, né? E em casa, e depois ela fazia injeção, ela gostava de montar cavalo, de charrete, eu vinha buscar o vinho na casa dela, para ela fazer injeção no músculo, injeções na veia, que era difícil, ela sempre fez. Olha só que interessante, são histórias, né, que a gente vai descobrindo, que a gente vai buscando aí de todas as famílias, e que não é uma história tão atrás assim, não. São histórias que foram vivenciadas e que ainda podem ser contadas como estamos fazendo aqui. O meu pai faleceu em 1999 e minha mãe faleceu em 2005. Então é ontem. Professora Lucília, com esses relatos, essa vivência, né, que o avô teve como tropeiro, com certeza contava muitas histórias. Aonde entra a Lucília, né, contando essa história, se inserindo nessa história do tropeirismo? Bom, como eu falei antes, como a minha avó queria ensinar a gente a rezar, hoje a gente reconhece como muito importante, mas na época não gostava, e ela também não gostava que usasse sem manga, nada, por causa da questão do pecado, né? Na Igreja Católica tinha muito pecado. Tem, acho que ainda tem, mas enfim, era muito severa essa questão. E meu avô ensinava a gente a dançar. Eu me lembro de eu pequena, ele ensinando a dançar. A minha avó tinha que primeiro rezar o terço. Então a gente ia para lá, queria ir depois do terço. Não, vai antes. Então, o pai já dizia, não, então vamos antes. Rezava o terço, ajoelhadinho no chão, tudo, rezávamos o terço. Agora chegou, terminou, agora posso ligar o rádio, Maria? Pode. Aí tinha lá os programas e ele ensinava a gente a dançar. Ele ensinou a Luciane a dançar. A Luciane, com uns 9, 10 anos, eu acho, nos bailes ali no sítio, eu tenho fotografias dela, uma fotografia dela dançando com meu avô, ensinando as netas a dançar. As bisnetas, aliás, a dançar. Então, então já tinha muito esse relacionamento com ele. E sempre ouvindo ele falar de tropeirismo, tropeiro, contava para um dia. Outra coisa, quando ele tropeava, ele gostava muito de trazer presentes para a gente. Então, ele ia na loja em Caxias, na Prata Vieira. Era a loja que ele tinha já os conhecidos dele, as conhecidas, né, que tinha as mulheres para atender o balcão da parte feminina. Eu quero um corte de vestido
para minha neta, que tem tal idade, e que seja uma coisa boa. E trazia os vestidos pra gente. Quando eu tinha, acho que uns 15 anos, tem coisas que ficam assim na memória da gente que emociona. Ele me deu um vestido, era de organza, era moderníssimo, organza cor-de-rosa, mas ele não era um organza lisa, ele tinha como se fosse listado, mas era em alto relevo. Ele me trouxe aquele tecido que a minha madrinha, que era casada com o irmão da minha mãe, a tia Nelly, casada com o tio Edgar, que eram meus padrinhos, ela fez o vestido para mim. Mas eu me achei a mais linda do mundo com aquele vestido. Então vem daí essa relação desse convívio de carinho do que ele fazia para a gente. Aí depois, o tempo, a gente vai estudando. Comecei assim, como cheguei nessa questão do Senato. Antes de chegar aí, o que aconteceu? Comecei a trabalhar com história oral, também comecei a gostar da história oral, de fazer entrevistas. Mas aí, conversando com o meu pai, ele foi também, às vezes eu não chegava e dizia, escuta, quer matar teu pai? Esse é problema de efizema pulmonar. A gente esquecia, eu conversando e ele contando as histórias. Às vezes você sentava na cama, ele deitado, deitava com ele, sentava na cama, ia contando. E aí começou a me despertar esse interesse pela questão das tropiadas dele. Daí comecei também a frequentar alguns seminários, alguns cursos. A gente vai vendo a importância que o tropeirismo teve, claro, inicialmente para o desenvolvimento do nosso município. E depois a gente vai vendo que a coisa é muito mais ampla. Então veio daí essa questão dessa questão dele ter sido tropeiro. O meu pai foi um pouco tropeou com ele, mas ele não teve como profissão, não. Mas o meu avô amealhou que ele tem através tropeando, claro, empregando bem. Ele tinha boas noções de negócio. Para eu te falar da questão, ele foi comprou uma pequena área de terra. Também não sei, as pessoas parece que eram mais sensíveis. O Dinarte Martins era meu tio, ele irmão da minha avó. E ele tinha um terreno perto do meu avô, e ele quis vender para o meu avô. Meu avô disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Que é até uma parte que nós herdamos agora. Eu não tenho dinheiro para comprar. Eu não tenho dinheiro nem para CISA, que era um imposto de transmissão, né? Eu pago para ti depois que me... Ele comprou. E ali também onde ele mora, onde é o Jeta Cainara, que é a sede dele, ele foi comprando também através de negócio. No frente de 41, ele estava com a tropa na estrada. E ele perdeu todo o gado na enchente, porque ele deu afetosa, não tinha como. E mesmo a fiscalização foi certa, foi severa. Chegava, não tem, o gado está com peste, não, mas ele cura, não, mata, termina, não vai. Né? Era uma atitude certa, e foi um prejuízo enorme para ele. E como ele tinha em consignação esse gado, ele voltou, chamou as pessoas para as quais ele devia, disse, olha, eu tenho esta área de campo, 50 hectares, eu acho que eles tinham no máximo. Eu vendo para vocês, e vocês se dividam entre vocês, porque eu não tenho como pagar. É a proposta que eu faço. Aí era aquele pessoal dos Alves, dos Peixoto, dos Camargos, gente com boa situação financeira, e ele de muita credibilidade, né? Era uma pessoa muito sincera. Diz, não, o que nós vamos fazer com isso? Era uma área pequena, né? Tem uma coisa, você vai trabalhar e vai nos pagar. Ao longo do tempo vai nos pagar. Se ele devia 10, cobrava 5, outro se devia 20, cobrava 10, foram fazendo tudo de acordo da amizade que ele tinha. E aí ele foi trabalhando, pagou, dentro dessa proposta. Mas não podemos esquecer minha avó, que a minha avó era muito econômica. Ficava em casa, não era pessoa de querer joias, de querer roupas finas. Ela tinha o peão, tinha uma empregada em casa, que normalmente tu deves conhecer a figura da criada. Sim.
Eu disse, a Jaqueline que definiu, o filho de criada é um filho de criação sem direitos. Exatamente, era uma pessoa que ajudava na... Lá em casa ganhava roupa, comida, o enxovalzinho, sim, quando casasse. Principalmente se fosse homem, ganhava 2, 3 vezes, uma nuvem que ia procriando. E assim era. Então ela teve a parte dela, ela fez a parte dela. Ela era econômica e fazia o serviço da casa, fazia queijo, mantinha a casa. A manutenção das despesas da casa, né? Todas as famílias que eu entrevistei era feita com o queijo. Minha mãe fazia isso também, todos. Exatamente, a gente vê a importância da questão aí na nossa história do queijo artesanal serrano feito, e isso conversamos aqui já no canal, pelas mãos femininas nas fazendas. As mãos femininas. Lá na minha avó, depois que ela tinha uma certa idade, da minha avó Marieta, que é a avó paterna, tinha o Pedro, que foi esse criado, foi guri para lá e, bom, morreu o homem velho lá. Eles morreram, ele ficou e a Vera, a Maria Luísa Marluva, deram o atendimento que ele precisava e ele ficou morando lá até o final. Mas ele aprendeu a fazer o queijo. Aprendeu com a avó e ele fez o queijo. Fazia o queijo, mas é uma exceção. Por causa da idade dela e tudo, e não tinha filhas, mulheres morando com ela e tudo, e depois as meninas que eram netas que ela criou tinham as suas profissões. E então, todos foram estudar, ficaram professoras, e aí o Pedro é que fazia o queijo, mas as mãos femininas é que não tinham. Aí, professora Lucila, essa grande teia, podemos dizer assim, que é a questão do tropeirismo, onde se viu que aquilo que se trabalhava na família, que era a profissão, né, do avô, e que se integrava com vizinhos, com pessoas da cidade, que ia mantendo essa economia. Ela virou livro, ela virou seminário em que momento? Olha, até eu fiz aqui algumas anotações para a memória às vezes logra a gente, né? Então, o que acontece é o seguinte, virou seminário, os seminários não é da Lucila. Seminários é uma reunião, é um evento de historiadores, de pesquisadores, de simpatizantes do assunto. Eu apenas idealizei. Como é que aconteceu? Nós moramos fora de Bom Jesus muito tempo, o Enor era bancário, então a gente foi se mudando. Depois voltamos para Bom Jesus, o Enor veio antes, eu em 89 vim morar em Bom Jesus. Eu trabalhava era concursada da Prefeitura de Caxias, aí vim para cá com uma permuta, tinha uma moça daqui, Ângela, era Ângela, assim o nome dela, que queria ir para Caxias para estudar, mas ela só tinha magistério. E aí nós trocamos, eu fiquei acho que uns 2 anos com essa permuta, 2 ou 3 anos, depois ela conseguiu, claro, fez concurso lá e muito melhor o pagamento, meu salário. Aí eu vim para Bom Jesus e trabalhei na escola Irmãos Ramos, como coordenadora pedagógica. Lá pelas tantas, organizamos alguns eventos, e depois aí a secretária, que era Elaine Graziotin Dutra, a Gilce Aver-Beoni era a coordenadora pedagógica, e a Janete Arcário Beck era secretária adjunta. E aí me convidaram para trabalhar lá, depois desse evento que nós organizamos, para organizar o Departamento de Cultura, que era um compromisso de campanha do Geraldo, que era o prefeito na época. Estamos contando, então, aqui no canal Terra e Tradição, como surgiu, né, professora Lucila, o seminário de tropeirismo e muito desse auxílio também, desse trabalho afetivo que a Secretaria de Educação, que o município tinha, e a senhora estava inserida nesse processo como professora, como coordenadora pedagógica. Exato. Então, como eu falei, né, eu fui trabalhar na Secretaria de Educação e tinha um casal de Porto Alegre que quis vir visitar Bom Jesus, queria conhecer, porque São José dos Ausentes ainda pertencia a Bom Jesus, conhecer os mangueirões de Taipa, de São José. E a Elaine disse, olha, Lucila, tu acompanha. Então, era o professor Gil Pardense de Macedo e a esposa, que eu não vou nomear porque eu não tenho mais certeza do nome dela. Ele foi a pessoa que, vamos dizer assim,
deu o empurrão para fazer esse seminário. E nós conversando, acompanhei, e estando lá, até nós fomos lá no Mangueirão do Silveira, que era o mais próximo, e ficamos, tem o Mangueirão, tem o seu Ademar, eu acho que era Ademar Poeira, que ele ainda não tinha o museu que tem lá. Ele era um colecionador. Ele tinha maravilhas, mas não estavam ainda organizadas. Ele deixou depois a obrigação para a família fazer desse museu, que por sinal é excelente. E aí, nós conversando, eu disse para ele que eu tinha vontade de saber a história daqueles mangueirões, que aquilo sempre me chamou a atenção. Trouxe até um professor de Santa Cruz que veio estudar fazer o levantamento, e que foi onde começou essa questão de conhecer sobre os indígenas, as casas subterrâneas, professor Pedro Mendes Ribeiro. Aí nós fomos lá, até para ele ver os mangueirões, se ele teria como nos dizer alguma coisa. Eu disse, não é a minha área, mas isso aí teria que fazer um trabalho muito mais profundo, inclusive de escavação arqueológica, para ver se encontra alguma coisa. Então, eu falei para ele, professor Gilpardense, aí ele falou assim, Lucila, professora, ele me chama, professora, ao falar sobre os mangueirões, a senhora vai fazer um evento. E esse evento termina aí. Por que a senhora não faz sobre a atividade que possivelmente deu origem aos mangueirões? E até hoje não se sabe, né? A época, nada. Nada não, mas enfim, não se sabe quem fez, quando e tudo. Fazendo um parênteses, eu fui entrevistando pessoas e fui fazendo uma projeção regressiva, né, para ver. Cheguei mais ou menos a 1850. Meu avô contou, que o avô dele contou, o avô contou para o avô, para o bisavô, e então se chegou mais ou menos a isso, mas nada que seja certo. E aí, então, eu disse, por que não faz um seminário, então, a respeito do evento que seria no caso do tropeirismo? Tá, vamos fazer. Saí de lá com a ideia, cheguei na secretaria, coloquei para a secretária, da equipe diretiva ali da secretaria, nós aceitamos, vamos falar com o prefeito. Vamos falar, elas foram falar e ele deu o aval. Aí, e agora? Fazer um seminário em Bom Jesus, aí já, não, regional não, já vamos fazer nacional, né? Vamos para regional, daqui a pouco copia, e nós tivemos a ideia e ficou sem. Vamos fazer nacional. Mas quem é que vem para um seminário nacional em Bom Jesus desconhecido? Vamos ser sincera, nosso município era um município pequeno, continua sendo pequeno, né? Mas enfim, do interior do Rio Grande do Sul, que ninguém nunca tinha ouvido. É na época em que as notícias não eram tão fáceis quanto hoje, que a gente tem a internet, a gente tem essa facilidade de jogar para o mundo inteiro, como estamos fazendo agora com o canal. Na época não tinha essa facilidade. Era correspondência, era correio. Se gastou muito em correio, mandando convites. Bom, vamos ver umas faculdades. Se não tiver alguém que nos apoie, vamos na UX. Chegamos lá, falamos lá com a pessoa, disse, não, tem que falar com o pró-reitor. Falamos com ele, ele olhou para, foi a Janete, a Elaine e eu. E o pró-reitor olhou para lá, vocês não têm um hotel em Bom Jesus, onde é que vocês vão acomodar essas pessoas? As pessoas estão loucas, né? É isso. Aí, então, nós já sabemos como fazer isso, nós já conversamos, tínhamos realmente feito um levantamento com as famílias, e o pessoal sempre foi receptivo. Convidamos, e eles vão hospedar. Cada família vai hospedar, inclusive não vai ter. Algumas vão cobrar, outras não. E o custo também seria bem mais baixo que se fosse um hotel, que não tinha. Aí ele concordou. E se ele, não sendo assim, a UX dá o apoio. Tanto que no início, até o primeiro livro foi a UX que organizou, nos ajudou a organizar e que editou. Nos deu todo o apoio, todo o ensinamento que precisava para organizarmos o seminário. Tá bom.
É muito interessante essa questão da hospedagem nas casas. Essa é uma prática que a Igreja Luterana, a nível de distrito e até de país, ela ainda tem, né? Quando se tem os eventos distritais, as famílias recebem. E eu lembro muito de, ao menos em uma oportunidade, a minha família ter recebido pessoas do seminário de tropeirismo e o quanto isso, a gente, enquanto crianças ainda, assim, pré-adolescentes, ouvia as pessoas, eles contavam as suas histórias, de onde estavam vindo. Era tudo tão mágico. Acho que esse resgate a gente pode fazer. E hoje no turismo a gente trabalha o turismo de base comunitária, que é justamente isso, é ter essa boa estrutura dos hotéis, mas é também proporcionar que as pessoas visitem esses ambientes mais corriqueiros das famílias da cidade. Sente ao redor do fogão a lenha no inverno e ouça umas histórias. De preferência, se tiver um pinhãozinho para pôr em cima do fogão. Exatamente. Isso é muito interessante. E a partir daí, essa primeira experiência, isso as motivou? Como é que foi para vocês recepcionar todo esse pessoal? Bom, aí voltamos. E agora? Prática? Nenhuma. Numa determinada situação, eu conheci a professora Vera Barroso. A Vera Barroso é uma pessoa que tem fundamental importância no sucesso. Já me lembrei como é que foi. A professora Elaine foi um evento o primeiro Raízes de Santo Antônio da Patrulha, que foi um evento que a Vera fez, fez em 30 municípios originários de Santo Antônio. E ela disse, olha, eu conheci a fulana. Disse, olha, a Vera é uma pessoa fantástica. Eu não fui no evento. Assim, falou. Vamos falar com ela. Aí eu fui a Porto Alegre, ela era professora, ainda professora estadual, ela era professora de uma faculdade, da FAPA, e era professora estadual. Fui no colégio, prontamente ela me ensinou tudo que eu precisava, digamos, me deu as coordenadas, né? E ficou lá em casa ensinando como é que fazia. Nessa época também, o Geraldo tinha começado a pensar em desenvolver o turismo em Bom Jesus. Isso já era final de 91. O primeiro seminário foi em 92. E aí o Luiz Antônio conhecia uma pessoa da PUC que era da área de turismo e da área do jornalismo, mas era muito com o turismo, que era a Norma Martini Mecho. Aí a gente foi conversar com ela veio aí na fazenda, trouxe os alunos e tal, que ela até tinha lançado a ideia que era vamos dormir nos pneus. Era a ideia de trazer alunos, gente que não tinha muito poder aquisitivo e que quisesse viver essa experiência. Ela trouxe os alunos dela, foi arrumado no galpão lá do Luiz Antônio, varrido, arrumado direitinho e posto. Eles trouxeram os colchonetes, mas tinham os pelegos, se quisessem dormir nos pelegos. E aí passamos o dia lá, aí então vamos conversar com a Norma. Então, a parte teórica, a Vera ajudou a organizar, quem convidar, tudo. Nós fizemos os convites, tudo impresso, selar, subscritar, um a um, manualmente, não tinha nada de computador, manual. E a Câmara de Vereadores, eu acho que era da Kelly, a Kelly trabalhava na Câmara, nos ajudou muito. Eu não me lembro qual foi o trabalho dela, mas eu acho que ela ajudou a subscrever. Eu não me lembro. Enfim, o trabalho dela não estou bem lembrada, mas ela foi bem importante. Então, aí a Vera fez essa parte e a Norma organizou o salão. Inclusive, trouxe as alunas dela para fazer estágio de salão, para fazer ali. E acomodamos. Aqui, lá acomodou todo mundo. E os palestrantes, tu via as casas que tinham mais estrutura, né, para receber. E fomos lá em casa, uma dormia no chão, outra dormia aqui, outra dormia ali. E foi embora. Minha casa não era tão pequena, mas não tinha muita acomodação. Organizamos esse primeiro seminário. Convites e tal, tudo. Gente, vieram, inclusive do Paraná, o Henrique Schmidlin. Antes, ele tinha me telefonado, eu até anotei aqui, estava telefonado para a secretaria. Me telefonado, não, para a secretaria, e a Elaine mandou falar comigo.
Ele queria fazer o que a Rede Globo fez depois, apropriada, saindo de... Já dei a ideia dele de sair de Viamão e ir até Sorocaba. Cada município, vamos dizer, ia a Bom Jesus, de Bom Jesus depois já pegava o de Lages, e nós não temos essa estrutura. Falei com o CTG também. Não se tinha essa estrutura, não dá, mas foi feito. E se viu que realmente nós não tínhamos essa condição. Depois o que foi a Globo para fazer o que fez, né? Aí ele já tinha falado, falei com ele, veio a Secretaria de Educação do Paraná, veio ele que trabalhava, veio a secretária de Educação, veio uma equipe. Depois já eles conheciam o pessoal de Castro, que era muito ligado ao tropeirismo, a dona Judite, e trouxe toda a equipe dela, do seminário, por conta deles, fizemos não, né? Só algumas pessoas que a gente pagou. Enfim, fizemos o primeiro seminário, foi no Santa Cruz. O Nélio Guazelli foi o cozinheiro. Foi me fez a comida para nós, né? Uma coisa que fica esquecida, senão a gente não... Verdade. Né? Bom, feito o seminário, o João Lori Abreu, que é aqui do Bom Jesus, já é falecido, é muito amigo nosso, arquiteto ali do 2º Distrito, ele era bancário também, e ele muito ligado ao tradicionalismo. Ele me chamou de Lucina, faça uma proposta para esse seminário continuar. Não pode, isso foi maravilhoso, não sei o quê. Mas, João Lori, como é que eu, organizadora, a secretária, vai propor? Propõe a você. E ele foi lá e propôs. O Geraldo se emocionou, mas o João Lori já chegou a criar uma lei para fazer o seminário. Santo teria ficado naquele. Com certeza. Ainda mais a mudança de administração é trabalhoso, principalmente na época, era muito trabalhoso. E existe uma preocupação muito grande num evento desse porte. E não se tinha experiência. Aí o Geraldo se emocionou, chorou, ele é muito chorão, né? e vou fazer a lei. Em julho, ele já lançou a lei da criação do Seminário Nacional. E aí foi, no 4º ano, nós propusemos, era a Ilusa secretária, não lembro quem era, aí foi ela, já que concordou, mas já passou pelo prefeito, não me lembro, ficou para Seminário Nacional e encontro do Unisul sobre tropeirismo. Bom, aí a gente ficou sabendo da relação, que a gente não tinha esse conhecimento, a gente foi engatinhando, foi aprendendo no caminho, não foi assim, sabendo das coisas. E aí, então, entrou como lei. No ano seguinte, era o... Paim, como é o seu... Luiz Antônio Paim, e a Leda era secretária. Claro que outra administração queria me botar para escanteio. Lógico, isso é dentro do normal, não tem que se achar que é esse ou aquele. São todos, é igual. Mas eu trabalhei com a Leda, e ela é minha comadre, muitos anos. Nós tínhamos, assim, uma amizade e um conhecimento de trabalho de cada uma. Aí o Luiz Antônio Paim convidou a Leda para secretária e ela estava em dúvida de praça. Leda, eu te ajudo no que eu puder. E aí ela foi e queria que eu fosse. E o Luiz Antônio, claro que não queria, né? E foi muito criticado por ter me deixado. Aí ela falou, insistiu, e ele disse, vou matar no peito. Eu quero que seja secretária, eu vou matar no peito. E realmente ele sofreu, depois a Leda me contou mesmo, muita pressão. Imagina alguém do PSD, tá lá, não podia. Eu era nomeada, era professora concursada, que aliás não exercia a profissão, porque eu sempre fiquei aí. Aí a Leda disse, bom, Lucila, mas e agora? Não tem problema, agora a gente já tem mais prática, e aí seguiu, né? Daí eu fiquei na secretaria, aí eu acho que não sei mais o que fazer com a velha, vou deixar aqui mesmo. Não vai me incomodar. Imagina. Professora Lucila, em qual edição do seminário foi feita essa tropeada, onde foi feito no Paço de Santa Vitória a passagem dos animais? Lembro que o João Carlos Kramer passou esses animais ali no Rio Pelotas, e eu lembro que eu já, muito jovem ainda, já trabalhava na Rádio Aparados e eu fiz essa travessia.
E confesso que quem é da minha família sabe que eu passei pro lado de lá, passei para Santa Catarina e não tinha jeito de conseguir de medo voltar para o Rio Grande do Sul de novo. Ai, Jesus. Mas deu tudo certo, eu consegui estar aqui. Mas foi um momento muito, muito lindo, assim, e que, claro, os registros hoje que a gente tem, né, de vídeo, áudio, eles não são com tanta qualidade quanto hoje a tecnologia nos proporciona. Mas ainda quem faz essa pesquisa consegue achar relatos, fotos e vídeos dessa época. Foi um momento, assim, eu nunca mais esqueci. E as pessoas de fora que estavam nesse seminário de tropeirismo ficaram maravilhadas. E aí, professora Lucila, a gente se reporta à época dos tropeiros, não era fácil ser tropeiro. Se era difícil. Vendo as distâncias, em primeiro lugar, né? Só dentro do município já era uma distância, imagina. Você ir daqui a São Paulo, levando uma tropa de mula. Quer dizer, daqui não ia, as mulas eram mas eram da fronteira. São Borja, Cruz Alta, principalmente, né? Que entravam por ali, mas venham passar no Passo Santa Vitória. Tu imagina, o início era ali. Eles vêm de lá, entrar nessa estrada que hoje passa por São Francisco, fazer a contorno da praia, subir no Maquiné e vir para cá. Isso quando já era mais perto. Inicialmente, bom, a primeira ia atravessar Guararanguá e seguia até Laguna, e de Laguna, de navio, subia a Serra dos Ambrósios. Esse é um outro período que não é o nosso, né? É bem anterior. E agora, sendo bem mais próximo, então eles vinham e saíam aqui no Passo Santa Vitória. E a passagem no Passo Santa Vitória foi até 1948, que era cobrado o pedágio ali. Tinha toda a estrutura como o pedágio hoje para os carros. Tinha estrutura de cuidado por causa dos roubos, né? Uma parte tinha uma da brigada, enfim, cuidando dessa parte de segurança. Tem ali no passo, ainda ali em cima, tinha toda a estrutura, e nós temos, acho que no livro, muitos livros de tropeirismo, tem inclusive a maquete, não a maquete, a planta, de como era ali. Tinha a casa do chefe geral, tinha todo lugar para as armas, para guardar de armas e de pólvoras, enfim, que precisasse. Ele entrava em leilão. O passo era leiloado. Quem pagasse mais, o leilão era de 2 a 3 anos, 3 anos no máximo. Tinha que pagar uma quantia de uma entrada, vamos dizer assim, tem um outro termo, e depois quanto eles podiam cobrar por animal que passasse, e pagar, e com aquilo eles tinham que ter o lucro e pagar o restante que faltasse do pedágio. Eles tinham que fazer uma estrutura de mangueiras dos dois lados, porque, principalmente do lado de cá, mas do lado de lá também, tu não chegasse aí lá em cima? Sim, eu cheguei em uma oportunidade de conhecer. Tem ainda uma mangueira, tinha, acho que ainda tem a mangueira lá. E aqui embaixo tinha as mangueiras, tinha que ter uma mangueira para os animais que não estivessem na relação, porque tinha que ter uma relação para pagar um imposto, e que ficassem presos ali, né? Por algum motivo Então tinha toda uma estrutura. E tinha os canoeiros, que era para evitar que subisse ou que o animal descesse. E tu vê como as pessoas assim, o engenheiro para fazer isso é importante, mas eles tinham no natural, na necessidade. Era meio por instinto. Por instinto. Por que no passo? Porque o Rio dos Touros entra no passo. E com isso segura a água que desce. Então, não é tão fácil do animal descer. Claro que eles, se deixar, ele desce. Exato. Mas eles formam uma barreira. Ali, o rio entrando ali forma uma barreira. E tinha os canoeiros. Aí tinha assim. Se você queria auxílio dos canoeiros, o preço era X. Se não queria o auxílio, era por tua conta, então era mais barato. Mas sempre pagar para fazer a travessia. Era como se é hoje com os impostos naquela época também, né? Uma forma mais primitiva, mas sim, né? Hoje os pedágios ali tinha o pedágio de Caxias e Vacaria, ele fechou. Isso.
mas tinha toda uma estrutura. E as pessoas ali cobrando, tendo empregado, tendo a sua porcentagem, arrematado também. Quer dizer, Professora Lucila, a senhora entrevistou também muitas pessoas ao longo do seu trabalho, né, enquanto professora, pesquisadora. Alguma coisa desse material tive acesso, conheci. A professora Lucila nos ajudou, nos auxiliou no nosso trabalho de conclusão, quando estudamos o técnico em guiamento, né? Uhum. E eu sempre conto essa história que nós tínhamos um professor historiador lá de Viamão, que cuidava, né, ali dos nossos estudos. E quando a gente foi para a parte prática, nós convidamos a professora Lucila para nos auxiliar. E até hoje o professor nos diz assim: eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque eu me senti tão envergonhado porque vocês tinham uma mestre. E eu lembro muito bem que ele nos cobrava muito, né? O Ronaldo está aqui atrás da câmera, sabe que a gente tinha que fazer a parte prática, que nós tínhamos que ter conhecimento. E para nós aquilo tudo era tão simples, porque foi a nossa vivência, eram as nossas histórias, e nós tínhamos todo esse legado já de vocês, né? À disposição em livros e tudo mais. E a professora Lucila estava palestrando. Se não me engano, foi na Princesa dos Campos, né, que nós fizemos, né? Uhum. E ele sentou e ficou ouvindo a professora Lucila, e ele não interferiu, ele só perguntava, ele só aprendeu. E até hoje, quando a gente fala com ele, ele menciona isso. Então, assim, a gente sabe que esse seu trabalho de entrevistas, de pesquisa, ele foi muito grande. Foi, eu entrevistei sempre em 98, 95, por aí. Entrevista. É muita entrevista. Agora precisaria, eu conseguir, como tu diz, que alguém me ilumine, que a gente possa conseguir um dinheiro para fazer uma coisa que se torne fácil para as pessoas. Uhum. E ninguém vai ter tempo de ler. Hoje são relatos escritos e são em fitas de VHS e também fitas cassete. Né? Isso está sendo passado agora. Já está tudo no computador. Nossa, a inteligência artificial ajudou, mas aí fica para o canal as pessoas que se interessam, pesquisam, o próprio poder público, né? As pessoas que se envolvem. Nós precisamos pensar isso e disponibilizar de uma melhor forma para que todos tenham acesso. Eu não posso ver isso perdido. Isso já até... eu participo da BAC e nós tivemos uma reunião do Departamento de Cultura e tinha um pouco de dinheiro que eu queria, até falei com a Franciele, não, essa não chama de Fran, e para ela fazer esse trabalho. A Franciele Trindade? É a Franciele, né? Franciele Trindade. Ela tem as condições de fazer, mas é um trabalho muito demorado e sairia bastante dispendioso. Porque a minha ideia era se botar no YouTube. Eu não entendo nada desses meios de comunicação. Depois eu entendi que é difícil, porque é uma coisa extensa. Quem é que vai ouvir? Então, teria que fazer um projeto de que reunisse, vamos dizer, agora vai a genealogia. Bom, parte 1. Parte 2, vai, sei lá, alimentação. Por partes, assim, que ficasse resumido, mas tendo ouvido todos. Aí é um projeto grande. Eu gostaria de fazer, mas precisa ser feito. Precisa. Não sei. Vamos ver se para o ano que vem eu consigo dos vereadores para um valor para começar. Se quiser um valor bem alto. Uma pessoa tem que ouvir 200 fitas, tá? E depois... Inclusive, eu estou com a Jandira, nós estamos tentando, até paramos depois, porque achamos que não vai ser perdido o Clenecir montou uma forma como é transcreve, que vai ouvindo e ele transcreve, mas transcreve conforme ele ouve. Exato. Então, a Jandira e eu começamos a ouvir o que a pessoa diz, entender e passar para a linguagem que seja comum, né? Mas eu acho que nós vamos parar com isso, porque vai à frente, não sei. Não sei o que a Jandira pensa, mas eu não sei o que a gente vai fazer. Mas fica aí um desafio para a nossa comunidade. Certamente, Ronaldo e eu ajudamos no que for necessário, naquilo que a gente tiver capacidade para ajudar,
porque entendemos que esse trabalho ele não pode se perder ao longo do tempo. E não é um trabalho assim, no sentido de perca que ninguém está cuidando, ao contrário. Né? A professora Lucila tem esse material e quer cuidar, mas a gente precisa achar uma forma correta de fazer isso. De que ele seja cuidado, mas que seja utilizado. Como ele está, vamos conseguir. A Vera Barroso tem uma ideia. Agora ela vem em novembro, né, para casa vem o nosso grupo de tropeirismo, eles vêm ficar um final de semana ali, no final de novembro, eles vêm. A gente sempre se encontra. O ano passado, há 2 anos, foi lá em Santo Antônio, lá na Vera. Passamos 3 ou 4 dias lá. É a Vera, o Henrique, não sei se ele vai vir, porque ele agora viúvo, não sei se ele é montanheiro, né? Talvez ele não veio. Mas a Vera, o Walter Fraga Nunes, o Zoreia, que é o... E agora? Esqueci o nome do Zoreia. Enfim, a gente vamos nos reunir ali em casa e a Vera tem... A ideia dela é que se publique um livro, que se passe as entrevistas por livro. E aí fica mais fácil, porque fazer a correção do português também tem 2 vertentes. Ou se deixa como as pessoas falaram, outros acham que não, porque pode constranger a família, porque a pessoa falou errado. E a gente, numa entrevista, não vai botar F's e S's e não dá certo. Vai falando, de repente. Até porque foi tudo muito no cotidiano das pessoas. Mas, de qualquer forma, o livro seria o mais viável. Mas um livro físico também, nós estamos com o livro do CND4, Senatos, pronto, e vai ser e-book, porque não tem como fazer físico. Fica aí um projeto que lançado para que as pessoas deem a sua opinião, inclusive comentem, né, as pessoas têm esse entendimento. A gente sabe que existem custos, mas também nada é impossível, né? Assim como aconteceu para sair o primeiro Senato, muitas mãos se uniram, muitas pessoas naquela conversa lá em São José dos Ausentes, informal, entre amigos, saíram no Senato. Então acredito que possa sair muito mais coisas boas aí desse material já pronto e que outras edições venham, professora Luciana. E no Senato, a gente sempre, um dia, um passeio num lugar histórico. O primeiro foi em São José. Até estavam trabalhando na emancipação e nos ofereceram, inclusive, um churrascão para nós, para todo o pessoal que estava lá. Depois nós fomos em vários lugares, aí os palestrantes na prefeitura arca com os custos, e os que querem ir, aí cada um paga a sua. Mas é bem interessante a gente visitar os lugares. O pessoal, não tem, mas por que não vamos? Então são custos, são às vezes dificuldades. Nós fizemos um ano lá na Adenair, foi ótimo. Mas e chegar lá, choveu a semana inteira. E a estrada de terra. Aquele ônibus ia para lá, ia para cá. Ai, meu Deus. Mas deu tudo certo, foi ótimo, foi uma recepção excelente lá. E voltamos em paz. Isso aí. Pessoal, gostaríamos de ficar muito mais tempo conversando com a professora Lucila. Sabemos que ela tem os seus compromissos. Não será só a primeira vez que estará conosco, professora Lucila. Espero que venha muito mais vezes, porque a gente tem muito mais histórias a serem contadas. E a gente pede aí para as pessoas que estão nos vendo que curtam, compartilhem, comentem o vídeo, né? Coloquem as suas experiências, de repente participaram como estudantes, como gestores, né? Isso é muito importante para nós, não só para que o canal cresça, mas para que ele leve esse conteúdo para mais pessoas. E não tenho palavras para agradecer esse momento, que foi de muito aprendizado e com muito carinho quero receber a senhora muito mais vezes. Olha, sempre que precisarem, vocês sabem que eu estou disponível. E quem tem que agradecer sou eu, de ter essa oportunidade de contar grande parte da história do tropeirismo, do trabalho, do Senato e da minha própria história, né, da minha família, no fim, ficaram mesclados. Muito obrigada. Nós a quem agradecemos. Você ouviu mais uma entrevista do canal Terra e Tradição. Daqui mais uns dias, outra entrevista e a gente conta com você.